Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. As aulas anteriores estão no playlist Estrutura da Bíblia. Eu vou deixar a descrição aí embaixo. Se você perdeu, vale a pena conferir. E o que nós estudamos nas aulas anteriores? Nas 4 primeiras aulas, nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. Eu desmontei uma Bíblia para ficar bem didático. Então aqui estão os 39 livros do Antigo Testamento, divididos em 4 partes. Os 39. Então, 5 livros nós estudamos o Pentateuco, escritos por Moisés. Depois, os históricos são 12 livros, 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos. Então, estas aulas já foram todas ministradas. Se você perdeu, como eu disse, está aí no playlist Estrutura da Bíblia. Vale a pena conferir. E fizemos a mesma coisa com o Novo Testamento. Dividimos em 4 partes. Já estudamos a primeira parte, as biografias, os 4 evangelhos. Hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. Então veja que livro histórico no Novo Testamento só tem um. No Antigo são 12. Aqui é só um. Vê como é bem mais fácil. As epístolas e, por último, um livro profético. Enquanto no Antigo Testamento tem 17, no Novo só tem um, formando os 27 livros do Novo Testamento, tá bom? Então, se você perdeu, são 5 aulas até agora. Estão todas aí disponíveis para você. E não esqueça de dar o joinha aí para incentivar o professor. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Atos dos Apóstolos. Bem, a Bíblia já disse, a nossa Bíblia protestante são 39 livros no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Já o Novo é exatamente igual à nossa Bíblia, tudo isso é matéria dada. A Bíblia judaica, o Tanakh, tem 24 livros, que é exatamente igual o nosso Antigo Testamento. Aí você pode perguntar, mas lá tem 24 e a nossa tem 39? Tudo bem, a divisão é diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá bom? Conteúdo é o que interessa, exatamente o mesmo conteúdo. Vamos em frente. Bem, dividimos então o Novo Testamento também em 4 partes. A primeira parte, os evangelhos. A segunda parte, histórico, que só tem um que nós vamos estudar hoje. A terceira, as cartas, as epístolas, e a quarta parte, um único livro profético. Então hoje nós vamos aprender o histórico. Os 4 evangelhos você já decorou: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você fez a tabelinha que eu pedi para você? Pega uma tirinha de papel, escreva lá, Pentateuco, os 5 livros, primeiros livros da Bíblia. Cola em algum lugar onde você está sempre vendo, olhando. A dona de casa pode colocar ali próximo da onde ela arruma a louça. O senhor pode colocar onde o senhor tem costume de se barbear. Enfim, um lugar que você de vez em quando está olhando ali para decorar. Pois outra listinha com os 12 históricos, outra com os 5 poéticos e, por último, com 17 livros proféticos. Então são 4 listinhas. Decorou? Agora vamos para o Novo. Mas de repente você pode perguntar, por que é importante saber isso aí? Porque quando alguém fizer uma citação para você, por exemplo, você está lá onde você serve a Deus na denominação e o líder fala, vamos ler o livro de Jó. Você já sabe, é um livro poético, então vem depois dos históricos. Se ele fala assim, vamos ler o livro de Levítico. Ah, está no Pentateuco, então tem que ser os 5 primeiros. Vamos ler o livro do profeta Amós. Ah, é um profeta menor, então está na última parte do Antigo Testamento. Está vendo como facilita? E o Novo a mesma coisa. Se o líder fala, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Marcos, você, está no comecinho no Novo Testamento, nas 4 biografias, os 4 Evangelhos. Vamos ler Atos, aí você já sabe, o livro histórico vem depois das 4 biografias, depois dos 4 Evangelhos. Tudo isso facilita para manusear bem a palavra de Deus. Então vamos em frente.
Bem, e hoje, segunda parte, livro histórico, Atos dos Apóstolos. Bem, aí nós fizemos um gráfico, mas para ficar bem didático, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na tela grande, aí eu consigo com o mouse mostrando para você os detalhes, que nós estamos estudando a estrutura da Bíblia e faz parte da estrutura da Bíblia localizar a data em que o livro foi escrito e quem escreveu o livro. É isso que nós estudamos em bibliologia. A estrutura da Bíblia é sua mensagem. Então, na estrutura da Bíblia é importante que você saiba quem foi o autor e em que época, que data mais ou menos o livro foi escrito, tá bom? Então deixa eu colocar lá na tela para ficar bem didático. Bem, nós criamos um eixo, uma linha do tempo. O Antigo Testamento, antes de Cristo, nós já aprendemos. AD, Anno Domini, é latim, a tradução é Ano do Senhor, Ano do Nascimento de Jesus, e aqui eu coloquei a nossa data, 2020, AD. Então nós estamos a 2020 depois do nascimento do Senhor Jesus, tá certo? E este mais ou menos é porque o nosso calendário não é exato, ele tem uma variação aí de pelo menos 4 anos. Por isso que a gente sempre usa o termo mais ou menos. Vamos em frente. Bem, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos nesse intervalo de 50 depois de Cristo, 50 mais ou menos, tá? Eu trabalho sempre com número redondo para facilitar o aprendizado, até no máximo 100 anos depois de Cristo, Anno Domini, Ano do Senhor. Então aqui, olha, está a indicação onde nós precisamos colocar todos os livros. Deixa eu voltar na tela um pouquinho. Então veja, enquanto o Antigo Testamento, na linha do tempo, nós aprendemos nas aulas anteriores, foi escrito num espaço de 1000 anos, começa a ser escrito mais ou menos, trabalhando com número redondo, 1400 a.C., que nós temos um achado arqueológico, a queda dos muros de Jericó. Isso é provado já pela arqueologia, pela ciência que estuda, que desenterra os fatos históricos. E ele é concluído mais ou menos em 400 anos antes de Cristo, porque do livro de Malaquias até Mateus, esses 400 anos nós chamamos de período interbíblico, onde nós não temos nenhum livro canônico escrito, ou seja, nenhum livro inspirado por Deus, tá certo? Então 1000 anos, de 1400 até 400, porque nós estamos nos aproximando de Cristo. O nosso calendário, Cristo é o centro. Então, antes de Cristo vai aumentando e depois de Cristo também vai aumentando, tá certo? Então, todo esse eixo do Antigo Testamento nós já plotamos todos os 39 livros. Então, 1000 anos. Já no Novo, apenas 10%, 100 anos apenas, e menos ainda. Eu estou ainda sendo generoso, tá? Mas é nesse intervalo do nascimento de Jesus até no máximo o ano 100 após o nascimento de Jesus. Tranquilão até aí? Vamos lá para o nosso gráfico de novo. Bem, então tá aqui, ó, este intervalo. Aí nós colocamos aqui os evangelhos. Então Mateus e Lucas foram escritos mais ou menos 60 anos depois do nascimento do Senhor, Anno Domini, depois de Cristo. Já o Evangelho de Marcos no ano 65. Existem outros estudiosos que vão dar uma outra data, mas sempre próxima desta data, tá? Nunca vai fugir muito disso. Então, porque tem aquele que diz, o estudioso, fala, não, o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro, não, o de Mateus que foi escrito primeiro, mas é uma margenzinha aqui de tolerância aqui de 5 anos, tá bom? E o Evangelho de João foi o último, foi escrito no ano 90, Anno Domini, depois de Cristo, tá bom? Então veja que nós já estamos aqui com 4 livros, as 4 biografias no nosso gráfico. Tudo isso é matéria dada. E hoje nós vamos acrescentar Atos dos Apóstolos. Então, segundo os estudiosos, foi escrito mais ou menos no ano 61 depois de Cristo, Anno Domini, Ano do Senhor, 61. Claro que existe uma variação, você pode encontrar em outro livro 62, 60, mas nunca vai sair, sempre próximo desta margem de segurança, tá bom? Agora,
Ocorre que, segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado, foi martirizado no ano 67, 68 depois de Cristo, aqui em cima. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos termina por volta de 6 anos antes do martírio de Paulo. Tudo bem? Tranquilão? Mais uma data, aguarde isso aqui, veja que está facilitando o aprendizado. Os evangelhos nós tínhamos aprendido na aula passada e hoje nós aprendemos Atos dos Apóstolos, 61, Anno Domini, ano do Senhor. Tá ficando fácil, não tá? Deixa eu voltar lá. Bem, a aula de hoje é praticamente isto. Agora nós precisamos colocar as cartas que Paulo escreveu. Veja que Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. E existem aqueles estudiosos, pessoas piedosas que estudam com profundidade a palavra de Deus, que acham que Paulo escreveu aos Hebreus. Eu já vi Bíblia escrito, Epístola de Paulo aos Hebreus, mas não tem como provar. Não tem como provar. E eu vou explicar por que a maioria não concorda com Paulo como autor de aos Hebreus. Mas isso é assunto para a próxima aula. Olha, tá tranquilo hoje, não tá? Faço uma recapitulação, porque é importante que, ao concluir todos os livros do Novo Testamento, você já tenha decorado todos. Porque se cada aula você decorar aquela tirinha que eu pedi para você fazer, tem uma semana de uma aula para outra. Aí você vai dominando. Por exemplo, a próxima aula será ministrada na terça-feira. Então dá tempo de você estudar bastante, tá bom? Os livros e aprender de fato a estrutura da Bíblia. E não esqueça de fazer a sua leitura diária. Vou deixar também aí embaixo o nosso site, o www.icp.com.br, para você visitar o nosso site. Tem muito material lá, tudo sem custo. Pode ler à vontade, baixar, imprimir. Vale a pena conferir. Tem os vídeos também, tem só áudios. O pessoal está dirigindo aí, quer ouvir um ensino, tem lá as matérias divididas também, o curso dividido por matérias. Vale a pena conferir. Vou deixar também o link do canal para você continuar me ajudando. Copie o link, coloque lá no teu WhatsApp, envie para as pessoas que você conhece. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Deixa o seu joinha aí. Se quiser os slides da aula, eu envio para você. E-mail teologia@icp.com.br. É só solicitar o envio para você sem custo algum, tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.